Salve galera, é o Tira Dúvida para o Enem do professor Sidney Buzo. É o Tira Dúvidas, como é que era um negócio? Hoje nós vamos trabalhar a função do segundo grau. A função do segundo grau é uma função polinomial do tipo p de x igual a um termo independente, que é o a0, mais o a1 vezes x elevado à primeira, que é um termo então multiplicado pela potência da variável x à primeira, mais um a2, que é um outro termo multiplicado pela variável de x elevado ao quadrado. Como é que a gente encontra isso normalmente? A gente encontra isso aqui dessa forma. Y igual a f de x, que é um ax quadrado, mais bx mais c, sendo a, b e c os termos então da função do segundo grau. Bom, a é um número que é real, mas não pode ser zero, e b e c são números reais. Essa função do segundo grau, ela é uma função que ela tem o domínio real e tem, portanto, os valores de x reais. A imagem, por consequência, ela vai ser caracterizada dentro do conjunto dos números reais, e o y também vai estar dentro dos números reais. Ou seja, ela é uma função que a gente diz que era de R em R, tá certo? Seguindo, como é que se comporta a função de segundo grau? A função de segundo grau, se vocês lembram bem, né, se vocês aí estudaram já ela, quem não estudou, aprende aqui agora, mas vamos lá. Né? Ela é uma função que ela é uma parábola. Como é que é a parábola? A parábola é um gráfico desse tipo, cuja característica principal é que, a partir de um eixo de simetria, né, que a gente considera, o que a gente tem de informação do lado direito da parábola, a gente tem um espelho do lado esquerdo da parábola. Então, se eu pegar qualquer ponto de x e encontrar um valor de y à esquerda do eixo de simetria, se eu pegar um ponto oposto ao eixo de simetria com a mesma distância em x, eu vou ter o mesmo resultado em y. Ok? Além disso, existe um ponto aqui, que é esse ponto em vermelho, que é o ponto de vértice. Tá? O ponto de vértice ele é o ponto que ele indica para a gente a mudança da parábola em relação a crescimento e decrescimento. Tá? Ou seja, ele é o ponto de menor valor, né, na parábola em relação ao eixo y, tá? Ou é o ponto de maior valor da parábola em relação ao eixo y se eu tiver a parábola com a concavidade para baixo. Esse ponto é caracterizado, então, por um valor de x e um valor de y do vértice, que nós vamos estudar mais ali adiante. Ainda em relação ao comportamento da função. Tá? A função ela tem um comportamento dependente do valor do coeficiente a. O valor do coeficiente a vai dizer para a gente se a parábola ela tem concavidade para cima ou para baixo. Se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade é para baixo. Tá? Então isso a gente já consegue caracterizar rapidamente. Além disso, a gente tem que estudar a parábola em relação à condição da função quando f de x é igual a zero. Tá? Nesse comportamento da f de x igual a zero, na verdade a gente está estudando qual é o comportamento do zero da função ou estudar a equação, né, de segundo grau. Tá? Então isso tem relação ao delta. Então o delta ele pode ser aqui para a gente ou maior que zero, ou igual a zero, ou menor que zero. Tá? O que isso gera para a gente? Mas antes aqui vamos dar uma lembrada no delta. Né? O delta é aquele famoso b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é um termo que a gente utiliza para a gente poder conseguir resolver a equação de segundo grau. Lembra? O delta maior que zero significa para a gente que a solução da equação de segundo grau ela vai ter para a gente dois valores, um x1
e um x2, que vão ser ali em relação ao menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a, que é, por exemplo, o x1, ou menos b menos a raiz de delta sobre 2a, que é o x2, por exemplo. Quando delta ele é igual a zero, o que acontece, quando delta é igual a zero, se a gente pegar então aqui a solução da equação de segundo grau, o que ocorre é que a parte que tem interna ali da raiz, ela é zero. Ou seja, a raiz de zero sendo zero, o que acontece é que eu vou ter um único valor associado a x. Eu tenho uma única solução de x, tá? Que é o menos b sobre 2a. E quando o delta é negativo, o que acontece é que a raiz, o que está dentro da raiz fica negativo. Se o que está dentro da raiz fica negativo, não tem solução. Eu não consigo resolver dentro dos números reais. Então, não existe solução para a equação. Ou seja, se a gente levar isso em relação à função, ou eu tenho 2 pontos de x quando o delta é maior que zero, ou eu tenho 1 ponto de x quando o delta é igual a zero, ou eu não tenho ponto em x quando o delta é menor que zero, mas não significa que nós não temos a parábola. Vamos seguir aqui para ver? Então aqui, se eu pegar para a maior que zero, o comportamento da função. Então a gente já sabe que ele é uma parábola, vai sair uma parábola com concavidade para cima. Se o meu delta for positivo, significa que o x, o eixo x, ele vai interceptar, ele vai cortar a parábola em 2 pontos, que é o x1 e o x2. Quando o delta é igual a zero, eu tenho ainda também aquela condição, então, de um ponto único, e a parábola vai interceptar esse único ponto. E quando o delta é menor que zero, o que acontece é que a parábola ela não intercepta o eixo x, ela não nem cruza o eixo x. Tá? E quando A é menor que zero, a gente sabe que a parábola é com concavidade para baixo. Se a gente seguir então o delta maior que zero, mesma situação. Eu vou ter o x cortando a parábola em 2 pontos, o x1 e o x2. Quando o delta é igual a zero, concavidade da parábola para baixo, e um ponto único ali tocando. E quando o delta é menor que zero, não existe então um ponto ali de x tocando na parábola. Indo aqui, a parábola então, ela em relação ao eixo de simetria, ela apresenta então as seguintes características também. Quando eu venho em relação a x da esquerda para a direita, e a parábola é com concavidade para cima, em relação ao ponto do vértice, o que acontece é que até o ponto do vértice eu tenho a função dita decrescente, ela vai diminuindo até esse ponto. A partir do ponto de vértice, ela se torna crescente. Tá? Agora, quando a parábola é com concavidade para baixo, em relação ao ponto de vértice, o que acontece é que até o ponto de vértice eu tenho então a parábola considerada como sendo crescente, e a partir do ponto de vértice ela se torna decrescente. Gráfico da função. Então aqui o gráfico da função, para construir e caracterizar esse gráfico, o que a gente vai precisar? O valor do coeficiente A, como a gente viu, para saber se ela é com concavidade para cima ou com concavidade para baixo, do delta, para a gente saber se corta, se ela toca ou não toca o eixo horizontal. E do ponto de vértice. O ponto de vértice é um negócio que a gente ainda não viu, não estudou. Vamos ver aqui? O ponto de vértice, quem ele é? O ponto de vértice ele depende dos valores de A, de B e de delta. Tá? O ponto de vértice então, ele é caracterizado por um x do vértice e por um y do vértice. Assim, o x do vértice é um valor que é dado por menos b dividido por 2 vezes a. Que se você dá uma lembradinha, ele coincide com a condição de delta igual a zero, mas não tem nada a ver, na verdade é um ponto médio ali, tá? O menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Tá?
Então, com isso, a gente consegue caracterizar e construir o gráfico de uma função de segundo grau. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar a função f de x igual a 2x ao quadrado mais 2x. Essa é uma função de segundo grau que a gente diz que ela é incompleta. Por que incompleta? Porque ela tem o a, que vale 2, o b, que vale 2, mas o c é 0. Se a gente calcular o delta para essa função, a gente vai ter aqui 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 0, que vai ser então um delta igual a 4, ou seja, um delta positivo. Significa que a solução para f de x igual a 0, que é resolver a equação, nós vamos ter aqui dois valores possíveis, o menos b mais raiz de delta sobre 2a e o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então está aqui, menos b, que é o menos 2, né, que o b vale 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, né, o delta é 4, sobre 2 vezes 2, o 2 ali que é o a. Fazendo isso, a gente vai ter dois valores, o x1 que vai dar 0 e o x2 que dá menos 1. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então isso aqui vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 2, que vai ficar menos meio. O y do vértice é menos delta sobre 4a, que vai ficar então o menos 4 sobre 4 vezes 2, que vai ficar menos meio também. Temos todos os pontos para caracterizar, eu vou construir então meu gráfico. Vou pegar então os valores ali de x, menos 1 e 0, que são pontos então que a parábola vai interceptar o eixo x, e o x do vértice, menos meio e menos meio. Com esses três pontos já é suficiente para a gente construir aqui, pelo menos, a característica da minha parábola, tá? Aqui meu eixo de simetria, ou seja, o que acontece de um lado tem que ter exatamente a mesma cara do outro. E aqui então fica a minha parábola. Tá certo? Vamos seguir aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui uma função de segundo grau completa, 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Eu escolhi essa função não por acaso, a gente vai ver por quê. Vamos seguir aqui então. Aqui o a vale 2, o b vale 2 e o c vale 1. O meu delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar então 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Então 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8, então vai ficar 4 menos 8. Eu vou ter um delta negativo, menos 4. Se o delta é negativo, c menos 4, o que acontece é que não existem pontos em x de cruzamento. Tá? A gente sabe que a parábola é com concavidade para cima, mas eu não tenho esses pontos. Eu tenho o ponto do vértice, menos b sobre 2a, que é menos 2 sobre 2 vezes 2, que é o menos meio. E eu tenho o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que é o menos 4 sobre 4 vezes 2. Então, o que vai dar mais meio. Esses pontos aqui, então, para nós, só teria, na verdade, a condição de um ponto, que é o ponto do vértice. Olha lá, menos meio e meio. E agora para construir? Para construir, eu vou fazer o seguinte, para construir esse gráfico, eu vou construir da seguinte forma. Eu vou pegar dois valores de x aleatórios, mas que sejam, a partir do ponto de x do vértice, a mesma distância dele à esquerda e mesma distância à direita. Por exemplo, o 0 e o menos 1, que eu tenho a mesma distância ali, meio para frente e meio para trás, né? Meio à direita e meio à esquerda. Então, se eu pegar esses dois pontos e aplicar na função, o primeiro ponto de y correspondente vai ser o f de 0, 2 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, se eu fizer essa conta, isso aqui vai dar mais 1. Tá lá. Se eu fizer de menos 1, vai ser 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2. 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2, ou seja, 2 menos 2 vai dar 0, somado de 1,
vai dar mais 1 também. Ou seja, ainda eu estou naquela condição. O que eu tenho de um lado aqui da minha parábola, do eixo de simetria da parábola, que coincide ali então com no x do vértice, né? Eu tenho que ter do outro, está lá. Então, eu tenho a condição de simetria satisfeita. Então, aqui, com esses 3 pontos, eu consigo caracterizar a minha parábola. Bom, vamos ver aqui uma condição. Qual é a função do C? Né? Lembra, o A, o B e o C da função. Bom, no primeiro exemplo que nós estudamos ali, eu não tinha o C valia 0. E o que acontecia é que eu tinha, nesta condição, a parábola dessa forma aqui. Quando eu adicionei 1 ali no mesmo tipo de função, o que está acontecendo, né, no exemplo 2? Eu fiquei deslocado de um ponto em y para cima. Lembra? Eu vou voltar aqui para vocês. Vejam lá então, né, o gráfico. E aqui, então, voltando aqui no C da função, eu vou seguir e vou subir uma unidade. Foi o que aconteceu lá no exemplo 2. O que acontece se eu somar 2 unidades em relação àquela inicial lá, o 0? Ele vai subir uma unidade a mais e ele vai até o 3 meios. Ou seja, se tenho uma unidade somada, ele subiu 1. Se eu tenho 2 unidades somadas, ele subiu 2 em relação ao inicial. Ok? Olha lá, mais uma vez. Né, é o que aconteceu aqui. Bom, função de segundo grau, para que a gente utiliza? Para analisar, por exemplo, os ângulos de reflexão de faróis em física e engenharia, né? Lançamento de projéteis também, né? Fotossíntese de plantas é uma função de segundo grau, né? A parte positiva da função, e o movimento dos corpos em física, por exemplo, tá? Aí, galera, aqui acaba a nossa aula de hoje. Então, até a próxima. Não esquece de deixar seu like, né? E até a próxima.